Olá, queridos! A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Eliseu Martins e você está no canal Conectados na EBD, um canal dedicado a trazer subsídios para professores da Escola Bíblica Dominical. E nós vamos aí à nossa quinta pré-aula, aula da classe adulta da editora Betel. E nós vamos falar nessa nossa quinta pré-aula sobre o novo nascimento, o diálogo transformador com Nicodemos. Eita glória! Logo após a nossa vinheta. Muito bem, chegamos na nossa lição de número 5. Esse trimestre tem sido um trimestre muito abençoador. Deus tem falado de maneira gloriosa através destas lições aos nossos corações. E hoje nós vamos à pré-aula da nossa lição de número 5, que tem o título Novo Nascimento, o diálogo transformador com Nicodemos. O encontro entre Jesus e Nicodemos é, assim, um dos diálogos mais profundos e reveladores que nós temos nas Escrituras Sagradas. Nicodemos, ele era um fariseu, ele era líder entre o seu povo, ele era líder entre os judeus, e ele buscou Jesus de noite. Esse detalhe não é um detalhe sem importância. Esse detalhe representa tanto a sua cautela quanto a escuridão espiritual que ele tinha na sua alma. Mas aquele encontro seria o início de uma transformação interior, marcada por um ensino que transcende, que ultrapassa os limites do entendimento humano. O novo nascimento. Esse foi o assunto daquela conversa que Nicodemos teve com Jesus. Nicodemos, quem era ele? Era um homem religioso, mas mostra que ele era incompleto. Algo lhe faltava. Nicodemos era membro do Sinédrio, era um homem instruído, era um homem respeitado, era piedoso. Tudo isso segundo os padrões judaicos. Mas, mesmo assim, a sua religiosidade não era suficiente para lhe dar a vida eterna. Ao reconhecer que Jesus vinha de Deus por causa dos sinais, ele mostra então ali uma fé inicial em Jesus e por isso o procura. Essa fé inicial de Nicodemos era baseada nos milagres que ele tinha talvez visto ou ouvido falar. Mas Jesus, ele vai além dessa aparência de religiosidade de Nicodemos. E ele então revela o que realmente importa: a regeneração espiritual. A religião, ela pode até reformar um indivíduo, mas somente o novo nascimento pode transformar a vida do ser humano. Texto áureo: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5 e o verso 17. Quando nós olhamos para esse versículo, que é um versículo companheiro de João 3, algumas questões saltam aos olhos. Primeiro, a expressão estar em Cristo. Isso revela uma nova posição espiritual do ser humano. Não se trata apenas de aceitar uma religião ou mudar de comportamento, mas significa entrar numa aliança viva, numa aliança íntima com Jesus. Quem está em Cristo está unido a Ele pela fé, está nele guardado e é habitado por Ele.
conforme João fala no capítulo 15 e o verso 5 do seu Evangelho. Conforme Paulo fala, escrevendo aos Colossenses no capítulo 3 e o verso 3. Estar em Cristo significa viver sob seu senhorio, é ser guiado por sua palavra e depender de sua graça. Quando Paulo fala sobre nova criatura fala de uma realidade espiritual. O verbo ser, usado pelo apóstolo Paulo, está no presente. Nova criatura indicando que esta nova criação já é um fato consumado, não é algo para o futuro, é para hoje. Se estou em Cristo, eu já sou uma nova criatura. Se é que estou em Cristo, como Paulo fala aos Efésios, no capítulo 4, verso 21, se é que estou em Cristo, eu devo ser uma nova criatura. Seguindo o texto, nós encontramos as coisas velhas já passaram, indicando aí uma ruptura com o passado antes de Cristo. Vivíamos na velha natureza, dominados pelo pecado, alienados de Deus e somente buscando satisfações nas coisas do mundo. Mas ao encontrarmos com Cristo, há uma separação radical com o velho homem. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 4, e o verso 22, diz que nós devemos nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem. Então, o passado pode até ser lembrado, mas não governa mais o presente daquele que é redimido por Cristo. Porque o texto, ele não para aí, ele continua e diz que eis que tudo se fez novo. Esse tudo novo fala de um novo ser com novos hábitos e, acima de tudo, um novo compromisso com Deus, que é o seu Criador, é o Criador dessa nova criatura. E essa renovação não depende de mérito humano, mas é fruto da graça de Deus. Não sei se você lembra, mas Paulo fala sobre isso em Efésios, no capítulo 2 e o verso 8 a seguir. Ele fala sobre que o mérito da salvação não é nosso, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, o mérito da salvação é todo de Deus. O mérito do novo homem é todo de Deus. E essa transformação é tão radical que o apóstolo Paulo a compara com uma nova criação, como se citasse Gênesis 1, onde havia trevas sobre a face das águas e Deus diz, haja luz, aleluia, e houve luz. Segundo aos Coríntios 5:17, resume de forma poderosa o que significa ser cristão. O Evangelho não apenas perdoa pecados, mas ele transforma pecadores em novas criaturas. Este versículo é um convite à esperança, à mudança e à fé em um Deus que faz tudo novo. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Verdade aplicada. Somente o conhecimento intelectual da Bíblia e a boa vontade não nos dispensam de passar pelo novo nascimento para entrar no reino de Deus. Saber sobre Deus é interessante, é importante, mas não é o mesmo que conhecer a Deus. Muitas pessoas têm grande domínio bíblico, frequentam igrejas e até realizam boas ações, mas ainda não nasceram de novo. Foi o caso de Nicodemos, de João 3. Ele era um mestre da lei, respeitado, religioso, era sincero, mas que ainda não havia experimentado a verdadeira transformação de Deus na sua vida. O conhecimento e boas intenções não substituem a regeneração feita pelo Espírito Santo.
A entrada no reino exige um novo nascimento. Jesus foi enfático quando ele conversa com Nicodemos. Em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O reino de Deus não é alcançado por mérito próprio, por esforço intelectual, por boas obras, por boas intenções, mas por meio de uma experiência espiritual real, operada única e exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus. Isso envolve arrependimento, envolve fé, envolve uma entrega total ao senhorio de Jesus. Só assim nós veremos o reino de Deus e entraremos nele para a glória de Deus Pai. Objetivos da nossa lição são 3. O primeiro é identificar a preocupação de Nicodemos com a sua própria situação espiritual. Segundo, destacar a importância do novo nascimento na vida do crente. E terceiro, saber que Nicodemos amou Jesus até a sua morte. Texto de referência se encontra em João 3. João capítulo 3. Nós temos aí do verso 1 até o verso de número 6, que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus à noite e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Nosso motivo de oração: ore para que possamos reconhecer a necessidade de nascer de novo. Este motivo de oração é como se fosse um instinto de sobrevivência espiritual, na verdade. Reconhecer a necessidade do novo nascimento é o primeiro passo para uma vida verdadeiramente transformada por Deus. Muitas das vezes, nós nos contentamos com uma fé superficial, baseada apenas em tradições, em costumes, né? Em conhecimentos religiosos, em religiosidade. No entanto, Jesus deixou claro que sem o novo nascimento, ninguém pode ver o reino de Deus. É por isso que nós precisamos orar, para que o Espírito Santo revele aos corações que a religião por si só não salva, apenas Cristo salva de fato. Para que possamos despertar do comodismo espiritual e compreendermos que uma nova vida só é possível mediante o arrependimento e a fé. Para que sejamos sensíveis à voz de Deus, examinando se já nascemos de novo ou se ainda vivemos nas práticas da velha natureza. É por isso que nós precisamos orar cada dia. É por este motivo, para que possamos nos tornar mais sensíveis à orientação do Espírito Santo e darmos a cada dia lugar para que ele trabalhe nessa nova criatura que há em nós, proporcionando a produção de fruto e amadurecimento espiritual. Portanto, oremos. Senhor Deus e Pai bendito, obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. A nossa oração neste momento é que o Senhor venha a cada dia, Pai, abrir o nosso entendimento, convencer os corações a respeito do novo nascimento. Que a cada dia nós possamos fazer um autoexame, que a cada dia o teu Espírito Santo possa tocar em vidas, tocar em corações, e que cada um de nós, Senhor, possamos entender, possamos perceber
a nova criatura que o Senhor tem despertado, tem gerado em nós, Pai, e que esta nova criatura necessita de crescimento, necessita de alimento, necessita de amadurecimento. E se ainda não temos nascido de novo, que o Teu Espírito Santo possa operar uma obra de regeneração na minha vida, na vida, Senhor, da Tua igreja, na vida daqueles que frequentam a igreja, que frequentam a Tua casa. Se ainda não nasceram de novo, que o Teu Espírito Santo, através da Tua palavra, possa tocar em suas vidas. Oh Deus, que aqueles que há muito tempo já estão na Tua casa e que ainda não experimentaram este novo nascimento, que possa ser tocado por esta lição, por esta palavra, que o Teu servo que administrar esta palavra possa ser usado pelo Teu Espírito Santo, possa ser uma ferramenta, um instrumento poderoso para que possa ser convencido aquele que não é ainda nascido de novo, que precisa deste novo nascimento. É no nome do Teu Filho Jesus que nós te oramos, é em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Esboço da nossa lição. Nossa lição tem 3 tópicos, como de costume, e o primeiro é conversando com o Filho de Deus. O segundo é compreendendo o novo nascimento. E o terceiro é Nicodemos no Evangelho de João. Nossa introdução, veremos nesta lição o encontro do fariseu Nicodemos com o Filho de Deus, que lhe fala sobre a necessidade do novo nascimento. Além do singular encontro de Nicodemos e Jesus, abordaremos outros 2 textos no Evangelho de João que mencionam Nicodemos. Então hoje nós vamos refletir sobre esse encontro de Nicodemos e Jesus registrado em João 3. Um momento marcante que o mestre dos mestres ensina então a um líder, a um príncipe, o novo nascimento. Sobre este importante evento na vida do homem. Apesar de todas as qualificações religiosas que Nicodemos tinha, ele ainda não compreendia a essência do reino de Deus. Então Jesus, com sabedoria divina, revela-lhe que não basta nascer da carne, é necessário nascer do Espírito. Além desse primeiro encontro, nós vamos ver nessa lição mais 2 episódios envolvendo Nicodemos, um no capítulo 7, outro no capítulo 19, nos quais nós percebemos sinais de amadurecimento a partir desse encontro com Jesus e de muita coragem espiritual, indicando que ele, de fato, foi impactado profundamente pela verdade revelada por Jesus naquele encontro. Portanto, então, nessa lição nós vamos trazer aí algumas questões, como o novo nascimento é imprescindível para a salvação, sem ele não tem céu, o conhecimento religioso não substitui a transformação espiritual, por maior que ele seja, e o Espírito Santo é quem convence, quem transforma e quem conduz à verdade. E por fim, a jornada de Nicodemos nos encoraja a sair das sombras para uma fé pública e comprometida. Então, com a direção do Espírito Santo, eu acredito que essa lição nos desafia e nos direciona não só apenas a compreender o que significa nascer de novo, mas também a viver como novas criaturas em Cristo, abandonando tudo que pertence à velha natureza e vivendo de fato uma nova vida em Cristo Jesus. Tópico 1. Conversando com o Filho de Deus. Nicodemos reconheceu que Jesus foi enviado por Deus. Ele diz: bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. João 3, verso 2.
Então, parte-se desse ponto, desse encontro de Jesus com Nicodemos, a nossa lição. E o nosso tópico 1.1 fala sobre um encontro improvável. Nicodemos tinha uma posição respeitada na sociedade da época, já que era príncipe dos judeus. Além disso, ele era fariseu, ou seja, pertencia ao núcleo mais religioso do judaísmo, constituído essencialmente por pessoas da classe média, com grande autoridade entre o povo e muitos protocolos a seguir. Apesar de todos os protocolos, de todos os rituais, Nicodemos decidiu encontrar-se com Jesus. Isso era inconcebível, né, para os fariseus, um príncipe dos judeus tendo um encontro às escondidas com Jesus. Esse encontro entre Jesus e Nicodemos é, de fato, surpreendente, ou até mesmo improvável aos olhos humanos, se analisarmos ali a situação, o contexto da época. Nicodemos era um homem de posição elevada, ele era um príncipe, ou seja, um membro respeitado da elite religiosa e social de Israel. Ele também era fariseu, pertencente ao grupo mais rigoroso, né, do judaísmo. Ele era conhecido pelo seu zelo pela lei e pelas tradições, mas, contudo, ele procura Jesus para conversar. Nicodemos, ele era um indivíduo influente, tanto politicamente como religiosamente. Mas mesmo assim, ele procura Jesus para conversar. Nicodemos, ele fazia parte de um grupo que ditava as normas espirituais, morais e sociais em Israel. E era visto como um exemplo a ser seguido, mas mesmo assim foi procurar Jesus para conversar. Os fariseus, em geral, eles se orgulhavam de sua obediência à lei e eram vistos como espiritualmente os corretos da época. Mas mesmo assim, Nicodemos foi procurar Jesus para conversar. Mesmo com todo esse prestígio que Nicodemos tinha na sociedade, ele reconheceu uma necessidade interior que nem seu status, nem sua religião conseguiram preencher. Isso levou ele a procurar Jesus à noite, provavelmente por temor ou por desejo de uma conversa mais íntima, mais profunda, mais privada, né? O horário é um detalhe se nós olharmos para o cerne da questão. O horário é só um detalhe aí, né, no conjunto todo da obra. Só o fato de Nicodemos procurar Jesus indica que no íntimo ele percebia que havia algo além da religião que ele ainda não tinha experimentado. Só esse fato de ter ido procurar Jesus demonstra que algo inquietava a sua alma. Ele viu sinais de Jesus, acredito que em algumas situações ele deve ter visto Jesus realizar alguns milagres, ouviu as suas palavras e aquilo tocou o seu coração de forma muito especial que ele queria saber mais. Lembro de quando Paulo pregava que as pessoas pediam que ele voltasse novamente para pregar e pregar a mesma mensagem, né? Isso fala da profundidade daquilo que é dito. E foi isso que aconteceu com Nicodemos ao ouvir Jesus. Ele procurou Jesus porque ele queria saber mais a respeito daquele ensinamento. Isso mostra que Deus fala até com aqueles que estão em posições elevadas, porque todos, sem exceção, têm uma alma carente da verdade. Às vezes, nós ficamos receosos de falar de Jesus para algumas pessoas que estão em determinadas posições, achando que elas não nos ouvirá ou que de nada adiantará. Mas não podemos esquecer, nós falamos, mas é o Espírito Santo
que opera a ação final. Esse encontro de Nicodemos com Jesus mostra que o evangelho ultrapassa barreiras sociais, ultrapassa barreiras religiosas, intelectuais. Jesus não recusou conversar com o fariseu. Ele estava disponível para todos, desde os pobres e marginalizados até os ricos e estudiosos. Nicodemos, ele também precisou vencer barreiras internas para conversar com Jesus. O orgulho, o medo de ser julgado pelos seus próprios pares, a possibilidade de colocar sua reputação em risco. Mas ao se aproximar de Jesus, mesmo em segredo, ele encontrou uma verdade que liberta. E de fato libertou. Nós vamos ver isso no decorrer da nossa lição. Nicodemos, ele nos ensina que não importa o cargo, o conhecimento ou a reputação. Todo ser humano precisa de um encontro pessoal com Jesus. E esse encontro pode parecer improvável aos olhos do mundo, mas é exatamente o que Deus deseja. Transformar pessoas influentes, religiosas ou comuns, desde que estejam dispostas a ouvir e a crer na sua palavra. A verdadeira fé, ela começa quando nós reconhecemos que por mais que tenhamos, ainda precisamos de Jesus. É aí que começa a transformação. Tópico 1.2, é necessário nascer de novo. Nicodemos devia estar inseguro quanto à sua situação espiritual, por isso foi falar com Jesus. Mesmo sendo membro do Sinédrio, que tinha cerca de 70 membros, Nicodemos estava carente de Deus. A conversa que Nicodemos teve com Jesus começa com uma declaração corajosa, mas também carregada de insegurança espiritual. Ele diz: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nicodemos, ele reconhece algo especial em Jesus, mas a sua busca revela uma inquietação interior. Algo incomodava seu coração. Embora ele fosse um líder religioso, membro do Sinédrio, o mais alto tribunal judaico, que era composto por 70 membros, sua posição não lhe proporcionava certeza espiritual. Mesmo com a posição, com conhecimento, com prestígio, ele carecia de uma experiência real com Deus. Isso mostra que posição religiosa não é sinônimo de salvação. Posso saber muito sobre Deus e ainda não conhecê-lo verdadeiramente. Foi mais ou menos o que aconteceu com Jó, quando ele fala no capítulo 42 que ele conhecia Deus, na verdade, até aquele momento, de ouvir falar, mas que agora os seus olhos o viam, que agora ele teve um encontro, ele teve uma experiência real com Deus. Notamos nessa questão de Nicodemos uma limitação da religião sem regeneração. Nicodemos era um fariseu devoto, alguém que estudava profundamente as Escrituras. Ele fazia parte de um sistema religioso altamente estruturado e influente na sua época. O Sinédrio, ele tinha autoridade para decidir assuntos civis e religiosos que ultrapassavam as decisões das sinagogas locais. No entanto, nenhuma dessas credenciais era suficiente para garantir a entrada no reino de Deus. Porque a religião sem novo nascimento é ritual sem vida. Vemos na declaração de Jesus a indicação de uma necessidade, não de uma sugestão. Jesus não elogia sua religiosidade nem seus títulos. Ele vai direto ao ponto. É necessário nascer de novo. Sem isso, ninguém pode ver o reino de Deus. Aqui, o nascer de novo não é opcional, é indispensável. A transformação não veio por meio de tradições,
nem por mérito, mas por uma obra sobrenatural do Espírito Santo, nascer da água e do Espírito. Assim como Nicodemos, muitos de nós hoje estamos dentro das igrejas, às vezes exercemos funções, conhecemos a Bíblia, participamos de cultos, mas ainda não nascemos de novo. A verdadeira segurança espiritual não vem da religião, vem de um encontro pessoal com Jesus que muda o nosso interior. Nicodemos nos ensina que ninguém está acima da necessidade do novo nascimento. Ser religioso, sincero ou influente não substitui a obra do Espírito. A salvação é para quem reconhece a sua carência e humildemente se rende aos pés do Senhor, buscando a sua graça e a sua misericórdia. Sem isso, não há reino de Deus. Tópico 1.3. O que significa nascer de novo? Conforme o dicionário grego do Novo Testamento de Strong, a expressão nascer, dentre outros sentidos, indica gerar, no sentido ativo, referindo-se a Deus, que tem a prerrogativa de gerar em sentido espiritual. Significa a transmissão de uma nova vida e de um novo espírito em Cristo. E a expressão novo aponta para o que é de Deus. Assim, nascer de novo é nascer de Deus, receber de Deus uma nova vida espiritual. Essa expressão que Jesus usa, nascer de novo, ela tem um peso espiritual profundo e essencial para a vida cristã. Não se trata aqui de uma metáfora poética, filosófica, ou de uma mudança de comportamento superficial. Mas Jesus trata aqui de uma transformação radical operada pelo Espírito Santo no interior do ser humano. O sentido nascer, segundo o que nós vemos no dicionário, pode significar gerar. E quando aplicada a Deus, a sua ação soberana está falando de uma geração, de uma nova vida espiritual. Ou seja, trata-se de uma obra divina e não humana. Não é que eu nasça de novo por conta própria. Não, não é o homem que gera a si mesmo espiritualmente. É Deus quem gera o homem de novo espiritualmente. Assim como um bebê por si só, ele não pode ser responsável pela sua geração. Assim também o homem não pode ser responsável pela sua geração espiritual. O sentido de novo, né, essa nova origem divina, também carrega a ideia do alto, ou seja, algo que vem de Deus, com origem celestial, do céu. Isso nos mostra que nascer de novo não é uma reforma humana, mas é sim um ato sobrenatural da transmissão da vida espiritual que vem de cima. E João 1,13 reforça essa verdade ao afirmar que os filhos de Deus não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas de Deus. Esse novo nascimento não depende de herança biológica, de religiosidade ou de decisões humanas. É um ato soberano de Deus que nos dá uma nova natureza, um novo coração, um novo espírito, tornando-nos verdadeiramente filhos dele. Isso traz algumas implicações espirituais, sendo elas, primeiro, a regeneração. Ezequiel já falava sobre isso no capítulo 36 e o verso 26, ele fala de um coração transformado. Eu vos darei um coração novo e porei um espírito novo em vós. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. O mesmo ocorre no Salmo 51,
após o salmista ser confrontado por Natã por causa do seu pecado, ele escreve o Salmo 51 e no verso 10 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Talvez essa expressão nascer de novo, nascer do Espírito, não era uma expressão tão desconhecida em Israel. Talvez por isso Jesus tenha dito a Nicodemos: você é príncipe em Israel e não entende isso? Por quê? Porque o Velho Testamento já tratava a respeito do novo nascimento, de um novo espírito, um novo coração. Temos também uma segunda questão, a justificação. Em 2 Coríntios capítulo 5 e o verso 21, Paulo diz: Deus fez com que aquele que não tinha pecado se tornasse pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Este versículo destaca o conceito de expiação substitutiva, onde o sacrifício de Cristo na cruz toma o lugar do nosso pecado e a sua justiça é imputada a nós, tornando-nos justos diante de Deus. Temos também a questão da adoção, que segundo Romanos capítulo 8 e o verso 15, nós passamos com isso a fazer parte do reino de Deus, da família de Deus. Paulo diz: pois vocês não receberam um espírito que os escraviza para novamente temer, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual nós clamamos. E por fim, para finalizar nessas ponderações, a santificação, que é onde começa o processo de novo nascimento e a mudança contínua. E Paulo fala, escrevendo aos Coríntios, capítulo 3 e o verso 18, ele fala assim: a todos nós que com o rosto descoberto contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Enfim, o novo nascimento é o ponto de partida da vida cristã verdadeira. Sem ele, não se pode ver nem entrar no reino de Deus. Tópico 2. Compreendendo o novo nascimento. Nascer de novo é passar por uma mudança profunda. Paulo traduz essa mudança em Gálatas 2:20 como: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus. Nascer de novo é começar novamente, é renovar-se espiritualmente. Aleluia! Tópico 2.1. O novo nascimento transforma vidas. Quando alguém nasce de novo, há um desejo de viver uma nova vida pautada nos ensinamentos do Filho de Deus. Isso acontece porque a mudança proposta por Jesus é uma mudança de consciência e não de aparência. A Bíblia, ela nos deixa claro que o novo nascimento não é um conceito teórico ou algo meramente religioso. O novo nascimento, ele é prático, ele é visível, ele é transformador. Quando uma pessoa nasce de novo em Cristo, algo profundo acontece no seu interior. Algo profundo acontece no seu interior. O novo nascimento começa dentro. Então essa pessoa passa a ter novos desejos, nova consciência, nova direção de vida, conforme os ensinamentos que a palavra de Deus traz para nós. Essa nova vida, ela é fundamentada na palavra. João, na sua primeira carta, no capítulo 2, o verso 24 ao 28, ele diz assim:
portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes a necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. O apóstolo João nos ensina nesse texto que ao nascer de novo, o cristão deve permanecer naquilo que ele ouviu desde o princípio, ou seja, o evangelho puro de Cristo. A transformação da pessoa não se dá apenas por emoção, por decisão momentânea, mas essa transformação se dá pela permanência da palavra de Deus no seu coração, que é o que gera frutos de santidade e de perseverança. Então, o novo nascimento leva o crente a amar a verdade, a buscar a comunhão com Deus e a andar em obediência, trazendo assim uma mudança de consciência, não apenas de aparência, não é uma mudança externa. O novo nascimento não se resume a andar com uma roupa decente. O novo nascimento não se resume a ter um palavreado diferente. O novo nascimento não se resume em mudanças de ambiente apenas. Não. O novo nascimento é algo que vem transformar a nossa consciência. Então, aquilo que eu faço e demonstro externamente é fruto de uma transformação interna que aconteceu no meu coração, na minha mente. Assim, o regenerado ele não vive de fachada. Ele tem, de fato, uma nova consciência moral e espiritual diante de Deus. Por que é que ele vai para a igreja todos os dias, ele quer estar lá? Não é para fazer média com o pastor. Ele quer estar lá porque ele sente necessidade dessa comunhão. Por que é que ele não mente mais? Porque é feio, as pessoas vão ver? Não, ele não mente mais porque ele tem uma consciência que ele é um novo homem feito em verdadeira justiça e santidade. Por que é que ele é uma pessoa que trata os outros bem? Porque ele é crente? Não, é porque ele recebeu essa orientação de Deus de amar o próximo como a si mesmo. Então é uma mudança interna que vai transcendendo a sua vida e termina por uma demonstração externa desse novo nascimento. A verdadeira conversão, ela deve gerar essa fome de Deus, essa sede de Deus. Assim, quem nasceu de novo não quer apenas ir à igreja, mas ele quer ser a igreja. Ele não busca agradar aos homens, mas busca agradar a Deus. Ele não vive de religiosidade externa, mas de uma intimidade verdadeira com o Pai. O novo nascimento transforma de dentro para fora, começando pelo coração e transbordando em atitudes. E quando falamos de religiosidade, esse termo é muito usado hoje pelas pessoas dizendo que eu não sou religioso, eu sou cristão. Muito bem. Você vai à igreja todo dia de culto? Você ora todos os dias? Você oferta na igreja? Muito bem. Você dizima? Sempre que há uma festividade na igreja, você vai? Você participa da escola dominical todo domingo? Muito bem, você é um religioso, bem religioso. Agora, o que a Bíblia condena não é a religiosidade. Às vezes, nós olhamos para os evangelhos e temos a impressão que Jesus condena os religiosos, que Deus condena a religiosidade. Na verdade, não.
Jesus condena a hipocrisia dos religiosos da época. A hipocrisia. Porque eles cobravam do povo uma coisa que não fazia. Porque eles tinham uma aparência de piedade, porque faziam todas essas coisas que eu falei, mas eles não tinham piedade, eles não tinham misericórdia. É esse o problema. Então, religioso todos nós somos. Todo homem é religioso por nascença. O problema não está na religiosidade, está em querermos sustentar uma vida espiritual baseado só em religiosidade. A religiosidade ela só é válida quando ela é fruto de um coração transformado. Porque um coração transformado me leva à religiosidade. Mas a religiosidade não me leva a um coração transformado. Só quem pode fazer isso por mim é Jesus. Tópico 2.2, a necessidade do novo nascimento. Todos os seres humanos têm necessidade do novo nascimento para se reconciliar com Deus. O autor da carta aos Hebreus recomenda não nos afastarmos de Deus. Ele diz em Hebreus 3,12, vede, irmãos, que haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. O novo nascimento é uma exigência. O novo nascimento é uma exigência espiritual, que é fundamental para todo ser humano que deseja se reconciliar com Deus. Não se trata de uma alternativa, fazendo isso também eu me reconcilio com Deus. Não. É único. É como Jesus. Jesus disse em João 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Observe que ele usou 3 artigos. Todos eles no singular. O, a. O, a. Ele é o, não é um dos. Ele é a vida, a verdade, não uma das verdades. Então, o novo nascimento é o requisito para nós vermos o reino de Deus. Porque é a partir do novo nascimento que todas as outras coisas começam a operar na minha vida. É aí que o Espírito Santo começa a trabalhar, operando todas essas outras coisas necessárias na minha vida cristã. Então, isso nos mostra que nenhuma obra humana pode substituir o novo nascimento. Por que nós precisamos do novo nascimento? Por causa do que nós lemos em Hebreus, capítulo 3. Um coração mau e infiel nos afasta do Deus vivo. Aí o autor aos Hebreus, então, está nos advertindo que é possível se afastar de Deus mesmo estando em meio ao povo de Deus. Mesmo fazendo parte de uma denominação, mesmo indo à igreja, mesmo tendo comunhão com os irmãos. Isso acontece quando o coração se endurece, quando o coração se torna incrédulo, infiel. Por isso o novo nascimento é essencial. Para que esse coração ele seja trocado de um coração de pedra, como diz Ezequiel 36, por um coração sensível, obediente à voz de Deus. O fato é que ninguém entra no reino de Deus sem nascer de novo. Isso é fato. Essa necessidade é universal, porque o pecado afetou toda a humanidade. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 5, ele diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. E assim também a morte passou a todos os homens e por isso todos pecaram. Todos, sem exceção. Por isso a obra do novo nascimento. E esse novo nascimento, ele é uma obra exclusiva do Espírito Santo de Deus, que vai gerar em nós uma nova consciência, um novo coração, uma nova direção na nossa vida. Fazendo com isso que eu a cada dia me pareça mais com o meu Criador, com Deus, o meu Senhor, imprimindo em mim
o caráter de Cristo. Tópico 2.3, a ação do Espírito Santo no novo nascimento. A nova criação que Paulo em Efésios expressa como criados em Cristo Jesus é levada a efeito pela ação do Espírito Santo. Jesus disse nascer do Espírito. O Espírito Santo opera o novo nascimento e nos concede uma nova vida em Cristo. O novo nascimento, como falamos, é obra sobrenatural e exclusiva do Espírito Santo. Não se trata de um esforço humano, mas de uma transformação operada direta por Deus no interior do ser humano. E por meio dessa ação regeneradora, o Espírito então nos faz uma nova criatura. Por que essa regeneração não pode ser obra da carne? Porque Jesus disse que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então essa regeneração é a porta de entrada para a nova vida em Cristo, que é marcada por um novo caráter, por novos desejos, novos frutos. Então, criados em Cristo, em uma nova obra de Deus, nós somos feitos em Cristo nessa nova obra realizada pelo Espírito Santo. Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 2, no verso 10, ele diz, porque somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. O novo nascimento, então, nos faz uma nova criação. Somos feituras de Deus. Ou seja, somos obra da sua graça. Porque no verso 8 do mesmo capítulo, o apóstolo Paulo fala que pela graça nós somos salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Então não se trata de uma reforma moral ou comportamento ético, mas trata sim de uma recriação espiritual em Cristo, efetuada exclusivamente pelo Espírito Santo de Deus. Tito, no capítulo 3 da sua carta, diz que a regeneração é feita pelo Espírito. Ele diz assim, nos salvou não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então a regeneração é o ato divino de dar vida ao espírito humano que está morto por causa do pecado. O Espírito não apenas limpa, mas ele renova. É ele quem implanta a nova natureza à nossa mente, ao nosso coração. Com isso, o Espírito Santo habita e atua continuamente em nós. Em João 14, Jesus diz que rogaria ao Pai e ele nos daria outro Consolador para que ficasse conosco para sempre. E ele habitaria conosco e estaria em nós. Então, após o novo nascimento, o Espírito Santo passa a habitar na nossa vida e sua presença constante, então, garante, entre outras coisas, a produção do fruto do Espírito. Lembram de Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23? Onde fala dos frutos do fruto do Espírito? E aí nós vamos ter 9 virtudes desse fruto do Espírito. Nós vamos ter lá as primeiras 3, que são amor, paz e alegria. Quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, nós passamos então a desenvolver essas virtudes. Amor a Deus, amor ao próximo, amor a nós mesmos, né? Amor às almas perdidas. Esse amor então vai se desenvolvendo, um amor pela igreja de Cristo, um amor por estar na presença de Deus. Esse amor vai sendo desenvolvido ao mesmo tempo em que nós adquirimos agora ou começamos a desenvolver uma paz. O Espírito Santo vai produzindo em nós uma paz conosco mesmo, uma paz com Deus. Onde estamos, nós seremos ali portador de paz para o ambiente. E alegria essa do Espírito Santo. Uma alegria que está relacionada também com a paz. Uma alegria e uma paz que excede todo o entendimento. Por quê?
Porque na visão humana, a alegria e a paz dependem de circunstância. A alegria depende de que circunstância? Que tudo esteja favorável. Se tudo estiver favorável, eu tenho alegria. Essa é a alegria do mundo. Então, se a conta bancária está boa, se eu estou com saúde, se tem comida para comer, se todo mundo na família está bem, se eu estou empregado, então eu tenho alegria. Mas se alguma dessas coisas falta, a alegria também falta. O mesmo acontece com a paz. Paz para o mundo é a ausência de guerra, ausência de conflito. Mas o crente, mesmo estando em situações de adversidade, ele consegue ter paz, calma no seu interior. Então a paz e a alegria que Deus nos dá, ela independe de circunstância. Por isso ela excede o entendimento humano, a razão humana não consegue compreender. Depois nós vamos ter as 3 seguintes virtudes: a longanimidade, que é a paciência esticada, que é importantíssimo para o convívio social. Depois nós vamos ter a bondade, que é uma virtude intrínseca do caráter de Deus, ser bom. E vamos ter a benignidade, que é a bondade em ação. Então a bondade em ação é a benignidade. Quando nós somos bons e demonstramos essa bondade aos outros, isso é benignidade. E por último temos as 3 últimas virtudes, que são a fidelidade, a fé, e essa fé aí diverge, né? É diferente da fé salvífica, é diferente da fé como um dom, é diferente... Ela é uma fé que está relacionada com a minha fidelidade a Deus. Ou seja, por Deus eu estou disposto a qualquer coisa, inclusive a morrer por Ele. Depois nós temos a mansidão. A mansidão, ela é extremamente também importante para os nossos relacionamentos sociais e ela demonstra equilíbrio, temperança na nossa vida. Fruto do Espírito Santo. Saber como falar, saber como agir, isso está diretamente relacionado com os nossos relacionamentos sociais. E por fim, o domínio próprio. O domínio próprio, ele nos protege das tentações, ele nos protege das afrontas e ele nos protege do pecado. Domínio próprio também é uma virtude do fruto do Espírito Santo. Então, quando eu nasço de novo, o Espírito Santo passa a habitar em mim e ele então começa a produção desse fruto na minha vida com todas essas virtudes, essencial para a manifestação da transformação de Deus na minha vida. Nosso último tópico, tópico 3, Nicodemos no Evangelho de João. Somente o Evangelho de João menciona este homem. Os registros revelam um homem interessado em conhecer mais sobre Jesus. Posteriormente, argumentando com os principais dos sacerdotes e fariseus a favor de Jesus e participando da preparação do corpo de Jesus e seu sepultamento. Tópico 3.1. Nicodemos reconheceu Jesus como mestre. Jesus era amplamente conhecido por suas palavras e ensinamentos, sendo chamado tanto de Rabi quanto de Senhor, títulos que evidenciavam o respeito que o povo nutria por ele como mestre. Esse reconhecimento não se limitava apenas ao povo comum, mas também alcançou membros da elite religiosa judaica. E Nicodemos, um fariseu e membro do Sinédrio, rompeu com o preconceito dominante entre as autoridades religiosas ao buscar Jesus para aprender com ele. Então, Nicodemos, ele sai num período da noite, num período reservado, e ele vai ter com Jesus, e ele reconhece em Jesus um mestre. Ele reconhece em Jesus alguém que tinha algo a lhe ensinar. Ele reconhece que Jesus tinha uma sabedoria divina. E isso já foi um avanço muito grande na vida de
Nicodemos, porque naquela época os fariseus dominavam a religião. Naquela época, eles eram as pessoas a quem o povo buscava para tirarem as suas dúvidas. Mas agora, um membro desse grupo seleto de religiosos vai procurar Jesus e o chama de mestre. E ele diz: o Senhor só pode ter vindo de Deus, porque só alguém vindo de Deus para fazer o que tu fazes. Então, apesar da resistência dos amigos, né, dos pares de Nicodemos, ele reconheceu a autoridade de Cristo, se dirigindo a ele com respeito e com admiração. Olha só o que Nicodemos diz para Jesus em João 3,2. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Nós vemos aí em Nicodemos, nesse reconhecimento, o primeiro passo para alcançarmos a graça do novo nascimento. Humildade. Reconhecimento de quem é Deus, de quem é Jesus. Esse reconhecimento ele é fundamental. Esse reconhecimento demonstra um desarmamento. Esse reconhecimento demonstra uma dependência. Nós reconhecemos que nós não temos tudo aquilo que nós precisamos e que Jesus pode dar esse algo que falta na nossa vida. Esse é o primeiro passo para o novo nascimento e foi o que aconteceu com Nicodemos. Então, ele reconhece Jesus como mestre, como alguém enviado de Deus. Jesus conversa com ele, fala sobre o novo nascimento, aquela palavra entra no seu coração e agora Nicodemos já não é mais o mesmo de antes. Agora Nicodemos, ele começa a ter uma atitude diferente daquelas atitudes características do povo fariseu, daquele grupo religioso que dominava a época. E nós vemos isso no tópico 3.2. Nicodemos rejeita a condenação do mestre. Nicodemos era membro do Sinédrio e João relatou que os principais sacerdotes e fariseus enviaram servos para prender Jesus. Mas eles não conseguiram executar a missão, pois as palavras de Jesus tinham autoridade. Nicodemos protestou contra a condenação de Jesus pelos líderes religiosos, uma vez que ele não teve chance de se defender. Então esse é um momento crucial para nós entendermos o crescimento espiritual e a coragem de Nicodemos, especialmente à luz do conflito crescente entre Jesus e as autoridades religiosas. Vou detalhar esse episódio com base em João 7, do 45 ao 52, com foco aí no versículo 51, onde Nicodemos se posiciona, onde ele diz: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e sem saber o que ele fez? Os fariseus e principais sacerdotes estavam decididos a prender Jesus. Estavam incomodados por causa da sua popularidade, por causa da sua autoridade espiritual. Então eles enviam os oficiais para prendê-los, mas os servos retornam dizendo: jamais alguém falou como este homem. Eles ficaram impressionados com a palavra de Jesus. As palavras que Jesus proferia, segundo eles, era proferida por alguém que tem autoridade. Não era alguém que jogava palavras ao vento, era alguém que tinha uma intimidade com Deus, era alguém que a sua palavra demonstrava essa autoridade. E aí eles voltam. Com isso, Nicodemos então faz uma defesa da legalidade da prisão de Jesus. Como membro do Sinédrio, Nicodemos ele não defendeu abertamente, evidentemente, a messianidade de Jesus. Ele não defendeu abertamente que Jesus era o Messias. Mas ele apontou
para a injustiça do julgamento apressado, apelando à própria lei judaica que exige que antes de condenar é preciso ouvir e examinar, e eles não tinham feito isso. Então ele teve uma postura moderada, mas corajosa. Ele não se declara abertamente como seguidor de Jesus, mas já se opõe à condenação injusta, mostrando que seu coração está inclinado à verdade declarada por Jesus. A reação dos demais fariseus diante disso foi de ridicularização. Eles ridicularizaram a fala de Nicodemos, acusando-o de ser também da Galileia, e rejeitaram qualquer possibilidade que a Galileia pudesse produzir um profeta. Essa reação revela o ambiente hostil e o risco que Nicodemos correu ao se manifestar daquela forma. Então, defender o justo exige coragem, mesmo que discretamente. Nicodemos nos ensina que há momentos em que não podemos ficar em silêncio diante da injustiça. O novo coração que nós recebemos não nos permite ficar em silêncio enquanto a injustiça é praticada. Se nós nos contentamos com a injustiça, e não estou falando aqui de injustiça praticada contra nós, não importa em que âmbito da sociedade esteja a injustiça, aquele que é nascido de novo tem um coração que odeia a injustiça, que tem pavor à injustiça. Então é preciso que nós demonstremos fruto desse novo nascimento, como Nicodemos demonstrou fruto desse novo nascimento diante da injustiça que estavam querendo fazer com Jesus. E vemos aí que a fé de Nicodemos, ela foi amadurecendo em etapas. Observe, no início Nicodemos procura Jesus de noite. Depois ele defende a sua justiça no sinédrio. Mais tarde ele já ajuda abertamente em seu sepultamento. Nicodemos é um retrato do crescimento espiritual. Crescimento esse que é necessário para aquele que nasceu de novo. Tópico 3.3. Nicodemos leva especiarias para ungir o corpo de Jesus. No último registro sobre Nicodemos no Evangelho de João, vemos que ele participou, junto com José de Arimateia, da preparação do corpo de Jesus e de seu sepultamento. Nicodemos levou uma grande quantidade de especiarias para ungir o corpo de Jesus. Esse ato de Nicodemos revela muito sobre a transformação espiritual que Nicodemos sofreu desde o seu primeiro encontro com Jesus em João 3. No início ele foi até Jesus às escondidas, temendo, a rejeição dos outros fariseus. Num segundo momento, ele defende a justiça quando queriam injustamente condenar Jesus, ele se opõe, mas agora ele se expõe publicamente como seguidor de Jesus ao participar do seu sepultamento. Aqui nós vamos destacar alguns pontos importantes sobre esse gesto. Primeiro, a coragem e a fé crescente de Nicodemos. Nicodemos, que antes tinha medo de ser identificado com Jesus, agora assume uma postura pública ao cuidar do corpo dele. Isso mostra que a sua fé amadureceu. Aqui nós temos uma lição também de honra e de devoção. Nicodemos levou cerca de 35 quilos de especiarias em um gesto extremamente honroso, geralmente reservado a pessoas nobres. Isso indica que Nicodemos reconhecia a dignidade e a realeza de Jesus, mesmo após a sua morte. Terceiro, a colaboração com José de Arimateia. Os dois, tanto José de Arimateia como Nicodemos, eles eram membros do Sinédrio. E a decisão de se envolver no sepultamento de Jesus foi arriscada
já que poderiam ser punidos pelas autoridades religiosas. Por quê? Porque, uma vez que eles se dedicam a esse sepultamento, indicam que eles reconhecem a autoridade de Jesus. E se eles reconhecem a autoridade de Jesus, logicamente eles estariam indo em confronto ali com as ideias do Sinédrio, dos seus pares. Então nós temos dois aí que estão indo contra o restante do Sinédrio, cerca de 68 pessoas. E 4 aí nós temos o símbolo da transformação de Nicodemos, do encontro noturno ao testemunho público. Nicodemos representa a jornada de muitos que passam da dúvida para a fé firme. Esse episódio, então, encerra a trajetória de Nicodemos nos evangelhos, mas deixa uma poderosa lição sobre conversão, sobre coragem, sobre fidelidade a Cristo, mesmo diante da morte. Que nós possamos entender esse propósito de Deus para a nossa vida, que nós possamos desfrutar, que nós possamos permitir que o Espírito Santo gere em nós uma nova criatura, um novo coração, um espírito reto, para que nós possamos a cada dia estar diante da presença do Senhor, honrando o nome que Ele nos deu. E que nós possamos, nessa nossa caminhada de novo nascimento, crescer, crescer, crescer em Cristo. Que as virtudes do fruto do Espírito Santo façam parte da nossa vida. Que as virtudes do Espírito Santo possam estar presente em nós, no nosso dia a dia, em meio à nossa família, em meio ao trabalho, em meio às nossas reuniões sociais, em meio aos nossos relacionamentos com os irmãos da igreja. Que nós possamos deixar essas virtudes do fruto do Espírito Santo brotar em nossas vidas. E que nós possamos a cada dia crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conclusão. Concluímos que porque todos pecaram, todos precisam se submeter à condição estabelecida por Deus para entrar em seu reino, o novo nascimento. Essa experiência é resultado da ação do Espírito Santo e da palavra de Deus na vida daquele que crê em Jesus e se arrepende de seus pecados, resultando em um viver como nova criatura em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida no domingo e que você possa, no domingo, lembrar de tudo que você estudou e que o Espírito Santo possa te dirigir, te guiar de forma tão poderosa que a vida dos seus alunos possam ser tocadas, transformadas. Que os seus alunos, ao te ouvir no domingo, possam falar como aqueles soldados falaram a respeito de Jesus. Ele fala como quem tem autoridade. Ninguém nunca falou como esse homem fala, como esta mulher fala. Mas isso só será possível se você tiver uma dependência do Espírito Santo, uma comunhão com Deus e um compromisso firme com a palavra do Senhor. Que Deus possa te abençoar e te usar como um instrumento poderoso para a ministração da tua palavra.